aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, podemos sentar. Nesta noite, irmãos, queremos falar por alguns minutos em um tema para a família. Família abençoada por Deus. Eu creio que aqui nesta noite, você, junto com a sua família, você tem recebido muitas bênçãos de Deus. Nós, Igreja Batista da Capelinha, somos uma família, uma grande família abençoada por Deus. Mas a nossa família, eu, junto com as minhas filhas, minha esposa, nós somos abençoados por Deus. E você e sua família também, você é um abençoado por Deus. E nesta noite queremos falar de famílias que foram bênção. Famílias que foram abençoadas por Deus e se tornaram bênçãos nas mãos de Deus. Quem tem uma família abençoada tem tudo. Sabia, irmãos, quem tem uma família abençoada, ele tem tudo de bom, né? E nós temos uma família abençoada. Você tem filhos abençoados, tem uma esposa ou esposo abençoado. Se você tem tudo e tem uma família feliz e uma família abençoada por Deus. Nesta noite, irmãos, queremos falar sobre 4 famílias que foram abençoadas por Deus. A primeira família que queremos falar nesta noite é sobre uma família que está lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2. A família do patriarca Abraão. Família do patriarca Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Essa primeira família, irmãos, a família de Abraão, é um exemplo de família abençoada por Deus. Quando o Senhor Deus, Ele disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, irmãos, ele morava na Caldeia, terra de Uz dos caldeus. E o Senhor Deus disse para ele: sai, Abraão. Abraão, irmãos, ele tinha uma família, e uma família, irmãos, de pessoas que fabricavam imagens de escultura. E o Senhor Deus, ele tinha um compromisso, planos na vida de Abraão. Abraão, sai. Quando o Senhor Deus, ele manda a gente sair, a gente tem que sair. E Deus, ele fala isso conosco. Às vezes um jovem, ele está num caminho largo, num caminho de perdição, e Deus fala: sai. O jovem tem que sair. E Deus, ele fala conosco também que somos cristãos, para a gente não ir num lugar, a gente não pode ir. Se Deus mandar a gente ir, nós temos que ir. Se Deus mandar a gente não ir para uma cidade, nós temos que obedecer. Se Deus mandar a gente ir para uma cidade, nós temos também que ir e obedecer ao Senhor nosso Deus. E o que Deus fez com Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Interessante, irmãos, que quando Deus manda a gente ir, nós temos que obedecer. Se Deus mandar a gente ficar, a gente tem que ficar. E Abraão, ele saiu. A terra que Abraão, irmãos, ele habitava é a terra de Uz dos caldeus, uma terra contaminada pelo pecado. Uma terra, irmãos, que o Senhor Deus disse para Abraão: sai. Se Abraão permanecesse lá, Deus não iria abençoar a Abraão e abençoar a sua família, a sua prole. Mas o Senhor Deus abençoou Abraão porque ele obedeceu. A primeira família, irmãos, é exemplo de família obediente a Deus. Primeira família, família que obedeceu a Deus. Família de Abraão.
Gênesis 12, versículo 1 e 2 em diante. Abraão e sua família são abençoados por obedecer a Deus e saírem da terra de Ur dos caldeus. Eles obedeceram. Eles saíram daquela terra que o pecado predominava naquela terra. Aquela terra, irmãos, Deus não tinha planos com Abraão se ele permanecesse naquela terra. Se ele continuasse na terra de Uz dos caldeus, Deus não lhe abençoaria. E ele também não seria uma grande nação se ele permanecesse lá. Irmãos, o que eu quero dizer para o irmão nesta noite: se Deus mandar o irmão fazer algo para ele, faça. Se Deus mandar você sair de algum lugar, saia. Obedeça a Deus. Abraão obedeceu a Deus. E Abraão saiu ele e seu sobrinho Ló da terra de Uz dos caldeus. E Deus tinha promessa para Abraão por causa da obediência dele a Deus. O Senhor Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar. E a descendência de Abraão, irmãos, ela é grandiosa. O povo de Israel, a nação de Israel, eles são descendentes de Abraão, de um filho de Abraão, Isaque. E já os palestinos são descendentes também do outro filho de Abraão, que é Ismael. Por causa da obediência, Deus abençoou a ele. Você, meu irmão, junto com a sua família, você tem obedecido a Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Obedeça ao Senhor. Obedeça tudo o que está escrito aqui nesses 66 livros, a Bíblia Sagrada. Se você obedecer os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, a palavra de Deus, você e sua família, vocês serão abençoados por Deus e vocês serão também uma bênção aqui nessa terra. Irmãos, eu peço a Deus que a minha descendência seja abençoada por Deus. E Deus, Ele abençoa até a 4ª, 5ª, 6ª geração daqueles que são fiéis a Deus. E eu creio também que o irmão com a sua família, você vai estar sempre no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, e você junto com a sua família, você será abençoado por Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E Abraão, ele preferiu obedecer. Abraão, ele não sabia, irmãos, para onde Deus levaria ele. Ele não sabia. Deus mandou: sai da terra de Uz dos caldeus da Caldeia. E vai, Abraão. Abraão chamou seu sobrinho Ló. E ele disse: nós vamos sair. Deus mandou. Deus mandou e nós vamos sair. E Abraão saiu, ele, seu sobrinho Ló. Depois Abraão, de sair da terra de Uz dos caldeus, Deus lhe abençoou. Lhe abençoou, irmãos. Abraão, ele casou com Sara. Abraão se chamava Abrão. Depois ele passou a se chamar Abraão. Sara se chamava Sarai. Depois ela se chamou Sara. E aquele casal, irmãos, Deus uniu eles. E aquele casal tiveram um filho. Primeiro, Abraão teve um filho com Agar, que é Ismael. Os descendentes dos palestinos, né? Ismael, os palestinos são descendentes de Ismael. E Isaque, irmãos, os israelitas são descendentes de Isaque. De Isaque nasceu 2 filhos, Jacó e Esaú. De Jacó nasceu 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E por causa da obediência de um homem, Abraão, a família dele se tornou poderosa e numerosa, e como a areia do mar e como as estrelas do céu, se tornou a família de Abraão por causa da obediência de um homem.
Você, meu irmão, junto com a sua família, você tem sido obediente ao Senhor Deus? Tem sido? Amém? Amém, né? Seja obediente a Deus em tudo, e você será abençoado, e a sua família será abençoada e será uma bênção nas mãos do Senhor. A segunda família, irmãos, famílias abençoadas por Deus. A segunda família abençoada por Deus é a família de uma mulher. Uma mulher que orou muito a Deus pedindo um filho varão, Ana. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, fala da oração de Ana. Ana, irmãos, é uma mulher de oração. Uma família de oração, era a família de Ana, Elcana. Essa família era uma família de oração. Você, meu irmão, junto com a sua família, você tem orado? Eu oro pelas minhas filhas, eu oro pela minha esposa, eu oro pela igreja, eu oro pelos meus vizinhos. Todos os dias nós estamos aqui orando, sempre aqui na igreja, estamos orando. Eu oro pelas famílias. Eu oro pela minha família, pelas famílias da igreja, pelos meus vizinhos, porque, irmãos, a família nos dias de hoje tem sido bombardeada pelo inimigo. Quantas famílias que têm sido destruídas, quantos casais que estão se separando por causa do inimigo. O inimigo, ele está bombardeando as famílias. E nós temos que orar muito pelas famílias. Ana, irmãos, foi abençoada por Deus. Ela orou, diz o texto, irmãos, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, que ela orava e não saía. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha, irmãos, ela fez um voto ao Senhor. Ela chorava, não saía quase palavras da sua boca, só choro. Aí o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, mas não, irmãos, ela estava chorando. Ela estava ali falando com Deus, pedindo ao Senhor Deus um filho varão, e Deus deu a ela um filho varão, Samuel. Ana, irmãos, ela tinha uma adversária dentro da sua casa, que era Penina. Penina tinha muitos filhos, e Penina dava a Elcana muitos filhos, mas Ana, ela não podia engravidar. Ela não tinha filhos, ela orou ao Senhor, clamou ao Senhor por um filho, e Deus lhe deu um filho, Samuel. Depois que aquele jovem ele se desmamou, ele foi entregue ao sacerdote Eli, e ali ele viveu por toda a sua vida profetizando em Israel. Uma família que ora. Irmãos, as nossas famílias, Elcana e Ana, eles oravam a Deus. As nossas famílias têm que orar mais. Nós temos que orar, irmãos. Orar sem cessar. A Bíblia nos manda orar sem cessar. A Bíblia nos manda, Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. A Bíblia nos manda vigiar e orar, e nós temos que orar pelas nossas famílias. Orar pelos nossos filhos. Orar pelos nossos vizinhos, a família dos nossos vizinhos. Orar pelas famílias, dos nossos familiares. Nós temos que orar. Porque é através da oração que as famílias vão vencer, irão vencer. É através da oração que as famílias
irão agradar a Deus, irão servir a Deus em espírito e em verdade, através da oração, que as famílias irão agradar a Deus, viver o verdadeiro evangelho, viver uma vida de santidade consagrada, uma vida em obediência a Deus, é através da oração. E Ana, junto com Elcana, eles oravam, uma família que orava. Meu irmão, minha irmã, você tem orado com seu filho? Você tem orado com seu cônjuge? Você tem orado com seu esposo, com a sua esposa? Temos que orar, irmãos. Temos que orar. Terceira família, irmãos, famílias abençoadas por Deus, uma família de fé. Os irmãos sabem qual família na Bíblia que foi uma família de fé? Família de Eunice, Loide e Timóteo. A Bíblia diz que aquela família era uma família de fé. O apóstolo Paulo falou a Timóteo que a mesma fé que habitou em sua avó Eunice, a sua mãe Eunice, sua avó Loide, habitava nele também uma fé crescente, uma fé fervorosa. A mesma fé, uma fé em Deus Todo-Poderoso, habitava em Timóteo também. E Timóteo, irmãos, ele se tornou um grande pastor, um grande homem de Deus, porque desde criança, Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Eunice e Loide, elas, avó e mãe, ensinavam as sagradas letras ao jovem pastor Timóteo, desde a meninice dele. Ensinavam Timóteo a amar a Deus, ensinavam Timóteo a ter fé em Deus, viver uma fé fervorosa. Irmãos, a família de Eunice, Loide e Timóteo, uma família de fé. A fé que habitou na avó, habitou na mãe, habitou também no jovem pastor Timóteo. E você tem orado por sua família, irmãos, pedindo a Deus fé? Fé. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, dê fé à minha filha, dê fé ao meu irmão, à minha esposa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você vai ser um crente vazio. Se a tua família não tiver fé, a sua família, irmãos, ela não vai agradar a Deus em espírito e em verdade, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, aqui essa família agradou a Deus, família de Timóteo, porque era uma família de fé, uma família que servia a Deus em espírito e em verdade, uma família que não brincava de ser cristão, mas a fé naquela família, a fé que habitou na mãe, na avó, habitou no jovem pastor Timóteo, e eles eram uma família cheia de Deus na vida deles. Nós também temos que, irmãos, pedir a Deus: Senhor, me dê fé, que a minha fé seja como um grão de mostarda, que a minha fé que seja crescente, que a cada dia eu venha te adorar, eu venha te exaltar, eu venha te glorificar, eu venha te agradar, eu venha viver uma vida santa, Pai, porque sem fé eu não vou te agradar, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, nós precisamos de famílias que tenham fé. O Senhor Jesus, ele disse para Pedro, né, homem de pouca fé, né? E nós temos que ter muita fé. Se nós queremos ganhar a nossa família, nossos familiares, se nós queremos ganhar Itaperuna para Jesus, se nós queremos ganhar as famílias que estão, né, em volta ali, da nosso bairro, da nossa casa, as famílias que estão ali em volta da nossa casa, se nós queremos ganhar, nós temos que ter fé. Temos que ter fé que eles vão se converter, que eles vão ser salvos, que eles vão mudar de vida, que eles vão abandonar o pecado e vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Irmãos, eu tenho fé que muitas famílias da Capelinha vão ser salvas. Eu tenho fé que muitas famílias da Capelinha vão ser transformadas. Eu tenho fé, irmãos, que muitas famílias de Itaperuna vão ser transformadas pelo poder do Evangelho.
Eu tenho fé, eu creio que muitas famílias de Itaperuna vão conhecer a Deus. E nós temos que crer, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A quarta família, irmãos, que queremos falar nesta noite é sobre uma família acolhedora. Você é uma família acolhedora? Quando um missionário, ou um pastor, ou um irmão de uma outra igreja chega na sua igreja e precisa de uma casa para se hospedar, você tem hospedado? A Bíblia diz, quando nós hospedamos, às vezes irmãos em Cristo, nós estamos hospedando anjos. Às vezes hospedamos um irmão, um pastor, um missionário, nós estamos hospedando anjos. Como que eu lá em Monte Verde eu hospedei pessoas na minha casa, pastores, missionários, irmãos. Às vezes a minha casa em Monte Verde, quando eu pastoreava lá, vivia cheia de pessoas. Aqui em Itaperuna, às vezes quando vem alguém, eu já hospedei ali na minha casa em Itaperuna. Mas aqui tem hotel, lá não tinha hotel. Às vezes tem pessoas que ficam em hotel. Vem pregar aqui na igreja e quer ficar no hotel. Mas na minha casa aqui em Itaperuna também eu já hospedei anjos na minha casa. Quando nós hospedamos, irmãos, uma pessoa na nossa casa, cristã, nós estamos hospedando o anjo. A quarta família, uma família acolhedora. Sabe quem foi essa família? João capítulo 11, versículo 21. A família de Marta e Maria. Marta e Maria, a Bíblia diz que Maria escolheu a melhor parte. Ela parou para ouvir Jesus. Marta estava trabalhando. Mas em João capítulo 11, versículo 21, João 11, versículo 21 está escrito assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ali está dizendo o texto que Jesus sempre era hospedado na casa de Marta e Maria. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele chorou. Ele amava Lázaro, ele amava Maria, ele amava Marta. E aquela família era uma família que gostava de hospedar o Senhor Jesus. Era uma família, irmãos, abençoada, porque ela hospedava o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus em sua casa. Irmãos, que privilégio que teve Maria, né, irmão Tiniel? Que privilégio teve Marta, pastor André, hospedar Jesus em sua casa. Irmãos, esse privilégio, né, poucos tiveram. A Bíblia diz que Zaqueu também hospedou o Senhor. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Ele fez um banquete para o Senhor. Mateus, o publicano, também fez um banquete para o Senhor em sua casa. Mas poucos tiveram o privilégio de hospedar Jesus em sua casa. E essa família de Maria, Marta e Lázaro, uma família acolhedora. Irmãos, você é uma família acolhedora? Tem famílias que têm esse dom em acolher, em ajudar, em dar um prato de comida a alguém, às vezes necessitado, em dar uma cesta básica a alguém necessitado. Tem famílias acolhedoras. Tem famílias, às vezes, que quando vem um missionário, aí aquela família: eu quero, pastor, recepcionar o missionário em minha casa. Eu quero. São famílias que têm esse dom de hospedar pessoas em sua casa. E a família de Marta, Maria e Lázaro, essa família tinha um dom de hospedar. Hospedaram Jesus em sua casa. A sua família é, meu irmão, uma família... A sua família é uma família obediente a Deus? A família de Abraão era obediente a Deus. A sua família é uma família de oração? A família de Ana e Eucana era uma família de oração. A sua família, meu irmão, igreja do Senhor, uma família de fé. A família de Timóteo, Eunice e Loide era uma família de fé. A sua família é uma família acolhedora. A família de Maria, Marta e Lázaro, eles acolheram Jesus em sua casa. Qual dessas qualidades tem a sua família? Qual dessas qualidades tem a sua família? Irmãos, estamos vivendo em uma época que está faltando essas qualidades em muitas famílias. As famílias têm sido bombardeadas pelo inimigo. Muitas famílias no dia de hoje estão faltando essas qualidades.
Família que obedece a Deus, família de oração, família de fé e família acolhedora. Poderíamos ter colocado outras famílias, né? São muitas famílias. Poderíamos ter colocado outros tipos de família, mas essas 4 famílias, hoje muitas famílias têm sido bombardeadas pelo inimigo. Em nossos dias em que estamos vivendo, famílias não estão mais obedecendo a Deus. Filhos não estão mais obedecendo aos pais, não honram mais os pais. Há muitos filhos que não honram mais os pais, não obedecem mais os pais. E a família tem sido bombardeada, destruída pelo inimigo de nossas almas, o diabo. Sabia, meu irmão, minha irmã? Muitas famílias têm sido bombardeadas. Famílias em que o pai separou da mãe. Famílias em que os filhos saíram de casa. Há muitas famílias assim, irmãos. Família em que os filhos não obedecem mais os pais. As famílias têm sido bombardeadas pelo inimigo. E o que nós, igreja, estamos fazendo? Nós estamos orando pelas famílias. Nós estamos crendo, tendo fé que essas famílias vão ser recuperadas, que essas famílias vão ser transformadas. Nós estamos tendo fé como Timóteo, Eunice e Loide tiveram fé, ensinaram Timóteo as sagradas letras, e Timóteo não se desviou. Timóteo se tornou um grande homem de Deus, e ele pôde dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Timóteo, Eunice e Loide, por causa da fé, aquela família não se desviou. Por obedecer a Deus, Abraão e a sua família foi fiel a Deus até o final e se tornou uma grande nação, a nação de Israel. Você tem sido uma família que obedece a Deus, uma família de fé. Você tem sido uma família de oração. Você tem orado por sua família e orado por outras famílias que estão sendo destruídas. Ore, meu irmão. Nós temos que orar por nossas famílias para que elas venham servir a Deus em espírito e em verdade, venham dar testemunho à nossa família, nossos filhos. Mas nós temos que orar também por outras famílias. Eu tenho orado pela família do meu irmão. Eu tenho orado pelos meus vizinhos, famílias dos meus vizinhos. Eu tenho orado pelas famílias da capelinha, porque eu desejo no meu coração que todas as famílias conheçam a Deus. Você tem orado, meu irmão? Nós estamos vivendo num mundo em que filhos não estão honrando os pais mais, não obedecem os pais mais. E o primeiro mandamento com promessa é: filho, honra o teu pai e a tua mãe. Também Efésios 6:4 está escrito: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, em ademoestação do Senhor. Efésios 6:4. O pai, irmãos, ele tem que educar o filho. O pai, ele tem que ensinar o filho. E ensinar aqui, irmãos, esta palavra. Filho em criança tem que ser ensinado. O pai tem que ensinar o filho desde menino. Instrua o menino no caminho que deva andar. E quando envelhecer, ele não desviará dele. Temos que ensinar os nossos filhos. Quando eles são crianças, ensinar a palavra. Quando eles são adolescentes, continuar ensinando. Quando eles são jovens, continuar ensinando. Para os nossos filhos se tornarem homens e mulheres que venham ser bênção em nossa nação. Amém, igreja? Pai. Significa que os pais devem ter cuidado para não aborrecer. Sabe o que significa, irmãos? Este versículo que acabei de ler significa que os pais devem ter cuidado para não aborrecer, irritar ou magoar os seus filhos, mas sim educar de forma amorosa, paciente e com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Este versículo, a interpretação dele é esta:
Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina em admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Olha, irmãos, o significado deste versículo. Significa que os pais devem ter cuidado para não aborrecer, irritar ou magoar seus filhos, mas sim educar de forma amorosa, paciente e com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Você tem educado seu filho dentro da Bíblia? Temos que educar, irmãos. Temos que ensinar os nossos filhos. Porque uma família abençoada é uma família que obedece, é uma família que ora, é uma família que tem fé, é uma família que vai vencer. Que vai vencer. Esta família, irmãos, ela tem tudo para vencer. A família de Abraão foi uma família abençoada e vitoriosa. A família de Ana, família que orava, ela foi abençoada também, ela teve Samuel, mas uma família que orava. Alcana e Ana. Orava pedindo um filho varão ao Senhor. A família de fé, a família de Eunice, Loide e Timóteo. Uma família que a fé genuína, a fé verdadeira, a fé fervorosa do alto céus habitou naquela família. E foi uma família vencedora também. Meu irmão, minha irmã, você que tem uma família, você que cuida da sua família, ore mais pela sua família. Ore mais. Você junto com a sua família, obedeça a Deus em tudo. E você junto com a sua família, peça a Deus fé. E você junto com a sua família será uma bênção. Será uma bênção. E o que Josué, capítulo 24, versículo 16, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos todos juntos dizer em uma só voz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, irmãos, que você e a sua família, vocês vão servir ao Senhor, vão orar, vão ter fé e vão ser obedientes a Deus por todos os dias da sua vida. E a sua família será uma família abençoada por Deus. Amém, igreja? Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. E eu quero terminar este culto orando pelas famílias. Orando por cada uma família aqui da igreja.